TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos começando mais um De Bem com o Pão. Hoje aqui em Barueri, São Paulo, conversando com o irmão aqui, Jânio, que é da cidade de Jandira, onde tem um grupo familiar lá toda quinta-feira. O irmão já está lá no propósito, na batalha, para que a igreja em Jandira seja edificada. E assim nós estamos trazendo hoje o testemunho do irmão Jânio aqui para falar no De Bem com o Pão. Como é que esse vaso aqui tem se alimentado da palavra do Senhor, dando testemunho para você que está ligado conosco toda sexta-feira às 22 horas e também na terça-feira tem reprise durante o dia na sequência da programação da TV Menorá. Então olha só, hoje o Jânio. Tudo bom, Jânio? Tudo bem, Marcelo, graças a Deus, na paz do Senhor. Que beleza! O Jânio está aqui hoje, nós vamos já aquelas perguntas de praxe que você já conhece? Tá ligado já aí como funciona o De Bem com o Pão? Como é que o Jânio tem assim se dado a liberdade através do Espírito Santo para que o Senhor venha trazer o alimento, a comida espiritual e haja transformação no Jânio e na sua família? Amém. Eu quero saudar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que a paz do Senhor possa entrar nos lares de cada pessoa que vai ter acesso a essa programação, que eu creio que quando nós profetizamos, assim Deus concretiza a nossa vontade. E a nossa vontade maior aqui é que todos os irmãos que está participando dessa programação seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para os irmãos que só por estar aqui no ministério sério, no ministério que prega a palavra, um evangelho reto, já é um milagre de Deus, já é uma preparação de Deus que talvez eu estava decepcionado com o evangelho, né? E Deus me tirou de lá para não deixar cair e me colocou aqui com os irmãos e eu estou muito feliz por esse momento oportuno, irmão Marcelo. Sobre os materiais, eu estou acompanhando aí os materiais da editora Vensu e no início eu resisti um pouco a esses materiais, como todas as pessoas resistem, né? Nós enxergamos esse material como uma literatura, como um livro comum e todas as pessoas, você pode ter certeza que enxerga dessa mesma forma quando tem o primeiro contato. Até que no momento oportuno, Deus me deu a oportunidade de meditar um pouco no livro A Esposa em Modelação. Opa, olha aí. Esse livro aqui, e Deus está falando muito comigo através desse livro, mudando os meus pensamentos, mudando os meus conceitos e me edificando. E assim eu estou muito grato a Deus, eu sei que aqui é revelação mesmo. Eu até tive um pensamento assim de que hoje a Bíblia, são várias as pessoas que meditam na Bíblia e falam que não entende, que não consegue ter um discernimento. Isso por quê, talvez? Porque para você entender a Bíblia da forma que ela é, nós precisamos de um preparo, nós precisamos de renúncia, nós precisamos de uma meditação maior. E quantas vezes o apóstolo já renunciou, ou quem escreveu esse livro, né, renunciou para hoje ter essa revelação de Deus de fazer um livro tão maravilhoso como A Esposa em Modelação. Então ali teve muita renúncia, né? Ele abriu mão de muitas das coisas e Deus deu a revelação para ele. E hoje nós pegamos aqui um alimento sólido e um alimento como leite também, que tem as duas nutrições aí para todos os tipos de pessoa, né? A Bíblia talvez tem pessoas que é um alimento muito sólido, que não consegue absorver ali informações, não consegue ali pegar o espírito da palavra, ser edificado através da palavra porque não teve uma edificação ainda na palavra de Deus. E com o livro não, com o livro nós temos o leite e depois tem o alimento sólido também, que é a palavra de Deus. Amém? Como está aí o Jânio falando, esse material que você está vendo aqui, o Esposa de Modelação, como todo o material da editora Vensul, bem isso que o irmão traz aqui, é o que eu sinto também de compartilhar com os irmãos. Jânio, se a gente fosse ter que estudar a palavra, para extrair um alimento como esse, hoje um alimento espiritual, mas extrair um conhecimento como esse, quanto jejum, quanto oração, quanto tempo de entrega, quanto tempo que nós ia gastar para conseguir tirar
isto que tem aí, esse leite de pedra que já foi tirado aqui, né? Então, realmente, quanto tempo nós iremos gastar para conseguir ter o assunto com respeito ao padrão que Deus quer para as famílias? É o que traz o esposo em modelação. Traz também você como esposa de Cristo. Como é que o Senhor quer que nós nos unamos a Ele nesse casamento eterno e como Ele quer essa harmonia do homem com o nosso Deus. Ele está aqui mostrando o livro Esposa em Modelação, que o Jânio está nos trazendo. Jânio, o que te chamou a atenção assim nesse material? Por que o Jânio escolheu já de cara, vou escolher primeiro o Esposa em Modelação para começar? Primeiro, ele não me chamou a atenção por ter esse título, A Esposa em Modelação, né? Por falta de conhecimento. Até então, que em uma pregação eu ouvi o apóstolo falando que essa esposa em modelação era para homens e para mulheres, porque eu poderia me colocar na posição de esposa de Cristo, do próprio Deus. E ali eu falei, deixa eu pegar aquele livro e me colocar na posição de esposa, que a esposa, por ela ser submissa, eu creio que eu vou desfrutar ali das bênçãos da visão celestial de Deus, por me colocar como servo dele, né? E aí eu vim na primeira página aqui, Marcelo, desse livro aqui, Esposa em Modelação, que fala muito conosco, realmente é uma revelação assim divina. E no primeiro capítulo aqui, Deus já nos mostra aqui que ele tem um plano para cada um de nós que se colocamos à disposição de Cristo, né? Só que nós temos que desvendar esses segredos, esses mistérios que Deus tem pra gente. E como que nós vamos desvendar esses mistérios se talvez a nossa vida, como nós falamos aqui, não está de acordo com aquilo que Deus deseja de mim, né? E através da Bíblia, como a gente não tem essa vontade de se alimentar, esse espírito de comer da palavra, talvez a gente demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E no livro A Esposa em Modelação, nós vamos encontrar aqui os versículos, citações bíblicas e em seguida a revelação, que é onde que vai ficar mais fácil para mim introduzir de acordo com as normas do Senhor, para mim me colocar ali realmente como esposa de Cristo, né? Então isso me chamou a atenção porque assim, eu até comecei a indicar para minha esposa, falei, é bom você ler A Esposa em Modelação, mas quando eu comecei a meditar nesse livro, eu vi que eu tenho bem mais informações para mim comer dele, para me nutrir desse livro, de que talvez a minha esposa. Ou seja, o nome que está ali é a esposa, daqui a pouco, peraí, eu que sou o marido, talvez eu estou encontrando mais alimento aqui do que propriamente a minha esposa, que está o nome e o título do livro. Exatamente, porque assim, a minha esposa, claro que ela tem que ser submissa a mim, mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser submisso a Cristo, eu vou tratar esse assunto com ela com respeito também, né? E pelo meu discernimento, meu conhecimento próprio ou do mundo, eu jamais vou chegar nesse ponto de vista de que pela minha esposa ser submissa ao esposo e que eu sou o cabeça, que eu tenho toda a autoridade, que não tem ninguém para mandar em mim. É totalmente errado, né? E através do livro a gente consegue entender de que nós temos um mestre maior ainda, um esposo que está com os olhos postos em nós o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer fala, em qualquer situação que você está. O nosso marido, que é Cristo, ele tem bem mais assim o poder sobre a minha vida do que a minha própria esposa, né? Porque ele sabe de todas as minhas atitudes. E como que eu vou entender que eu sou a esposa de Cristo, que eu tenho que ser submissa a Cristo, se eu não tenho entendimento e um conhecimento da palavra de Deus, né? Então aqui está tudo revelado, mastigado, e fica muito fácil assim, para a gente ter mais fé em Deus, para a gente realmente aprender a respeitar as vontades do nosso Deus celestial. Jânio, eu aproveitar esse gancho aqui que tu está comentando sobre isso, porque eu vejo assim, às vezes a gente conversa com uma pessoa ou outra, uns irmãos da igreja, e os irmãos às vezes nos dão umas declarações, né? E claro, cada um está buscando no Senhor, não é aqui pesar para ninguém, nem é livre para outro alguém, nem estou querendo aqui falar mal de um irmão ou outro. Mas acontece que às vezes pare um engano sobre a questão da submissão e autoridade, que aqui traz sobre o livro Esposa em Modelação. Tem irmãos assim que cobram da esposa. Não, olha só, eu sei aí que Deus já falou que a esposa tem que ser submissa ao marido. A minha esposa, eu vou te dizer, é uma rebelde, não é submissa a mim. Mas, em compensação, o marido acaba cobrando ali o vaso, acaba cobrando uma coisa da esposa, do qual ele também não dá testemunho e não entende nada do que é ser submissão. Como tu disse aqui, né?
como é que se eu não sei tratar em submissão com o meu marido, que é Cristo, que é minha autoridade, como é que eu vou cobrar alguma coisa da minha esposa? Porque tem marido que cobra da esposa. Não, você tem que ser submissa, tá lá, o Deus disse isso, viu? E acontece que ele não entende nada do que é ser submisso. E até essa questão assim de não respeitar a autoridade, né, do Senhor, e acaba dependendo muito mais do que a esposa faz para ele do que ele com Deus. Então, se eu entendo ali da autoridade de Cristo sobre a minha vida, e eu sei o que a autoridade ela tem para comigo, porque o que Deus, quem é o meu marido? O que o marido tem de obrigação para com a esposa? Proteção, sustento, amparo, né? Bom, se eu sou uma esposa submissa para o meu marido que é Cristo, ele me dá essas coisas. Sim. Né? Agora, se eu sou no papel de marido, se eu sou bom marido, eu dou isso para minha esposa. Né? E aí, às vezes, eu vou lá e só cobro, só olho a frase. Bem, a gente acaba dando uma de fariseu de vez em quando, né? Não só de vez em quando, né? Então a gente vai lá, olha a frase, tá aqui, tá na palavra, tem que ser desse jeito. E como o Jânio trouxe aqui, se eu não entendo nada, o que é a minha autoridade, quem é a autoridade para mim e qual é o meu papel, e quando eu entro na posição de esposa, como eu tenho que ser? Quando eu estou na posição, no meu lar, de autoridade, como é que Deus quer que eu haja? E assim, eu vou buscando isso que o Jânio está aqui. Boa, nós podermos dialogar aqui, conversar e trazer um pouquinho mais sobre esse assunto, que muitas pessoas têm dúvida, viu, Jânio? Sim, é verdade, Marcelo. E hoje, dificilmente nós temos essa vontade de colocar o Senhor como nosso esposo e nós sermos servos. E eu sempre agradeço a Deus, porque assim, eu estou seguindo a visão, o entendimento dos irmãos aqui, e está me levando a um conhecimento assim que está mudando a minha vida. Glória a Deus. Né? Através dos materiais também, as minhas atitudes, eu posso falar para todos os irmãos que estão acompanhando essa programação, que deve ter aí 4 ou 5 meses que eu estou participando aqui da igreja com os irmãos, pegando a visão, o espírito, e a minha vida já mudou assim por completo. Né? Até mesmo, vou até contar aqui o que aconteceu comigo essa noite, Marcelo. Eu meditei bastante na palavra de Deus e nos materiais também. E cada vez que você alimenta dos materiais, talvez os irmãos que não conhecem, que não se dá a oportunidade de abrir um livro como esse aqui e meditar, ver o que tem, se dá a oportunidade. Imagina que isso aqui é uma simples literatura. Eu pensava assim também, mas eu posso falar para os irmãos que não é. Isso daqui, a cada versículo que está citado aqui nesse livro, ele muda a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar, a minha forma de agir, porque realmente é uma revelação de Deus. E nem eu e nem os irmãos não somos bobos para saber se tem fermento ou não tem. Quando tem algum ensinamento, alguma doutrina, nós podemos colocar na balança e ter um discernimento da gente mesmo, né? Dentro da visão de Deus e dentro da visão do mundo. Eu posso falar para os irmãos que esse livro aqui é palavras, é ensinamento que Deus realmente ungiu quem foi o autor desse livro aqui para nos edificar através de cada versículo aqui. E na noite meditando, tem um programa, eu costumo falar assim que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou tem que sair água doce ou tem que sair água salgada, né? Amém. E quando nós nos colocamos na posição de esposa de Cristo, nós temos que deixar fluir apenas água doce. Não podemos ficar saindo um minuto sai água doce e 1 minuto sai água salgada. Nós temos que ter esse respeito com o nosso esposo que é Cristo, né? E eu cheguei em casa, fazia mais ou menos aí uns 15 dias que eu não assistia nada de televisão, de programas circulares. Nada, assim, mas não é porque eu estou me esforçando para fazer isso. Não, é que Deus está me tirando o desejo de assistir esses programas e fazia mais ou menos 15 dias que eu não assistia. E ali eu cheguei em casa, comecei a meditar no livro, Esposa e Modelação, e o Estabelecendo o Modelo do Monte, né? E Deus falou comigo assim, ó, não assiste esse programa, que é o programa um sabadão animado e tal. E eu falei assim, eu comecei a assistir, estava tocando lá uma música sertaneja e eu fiquei ali gostando do programa, fiquei 5 minutos. E Deus falou, não assiste. E eu fiquei 15 minutos. Depois eu me arrependi. Por que eu me arrependi? Será que é porque aquilo ali não estava me agradando? Estava me agradando, mas é porque eu estava meditando na palavra de Deus e nos ensinamentos que tem nesses materiais da editora Vento Sul. E ali Deus falou para mim, não assistir. Eu parei ali, pedi perdão para ele e fui dormir. E à noite eu senti um pavor, eu senti assim, Marcelo, que estava chegando algo tão forte assim perto de mim, das trevas mesmo, porque eu desobedeci a Deus.
mesmo tendo conhecimento aqui, né? Deus falou comigo, não assisti aquele programa, um simples programa, mas é como eu falei, não pode sair água doce, água salgada. Tem que sair só água doce. E ali eu deixei sair um pouquinho de água salgada. Então eu creio que Deus, quando Ele nos chama assim, que dá esse entendimento e essa oportunidade de termos todo o conhecimento material na nossa mão, nós temos que respeitar a autoridade ao máximo, né? Ao extremo. Nós não podemos ficar divididos. Então é a experiência que eu tive, que ali eu senti um pavor, senti medo ali à noite, ali, acordei, me coloquei de joelho ali, falei com Deus, pedi para Ele misericórdia, pedi para Ele me perdoar por eu ter desobedecido à voz dEle. E hoje Deus fala assim com todos os irmãos e às vezes nós não temos esse discernimento para dar ouvido à voz de Deus para que Ele possa mudar a nossa vida, as nossas atitudes. Então eu indico para todos os irmãos assim, se dá a oportunidade de conhecer um dos materiais da editora Vento Sul. Não é um simples CD, um simples DVD, um simples livro, porque eu estou aqui como testemunho vivo que eu imaginava que era e não é. Te alimenta muito. Que benção! Nós vamos fazer um intervalo comercial e já no segundo bloco voltamos aqui conversando com o irmão Jânio. De Bem com o Pão.